Olá, vou aqui rever só o range para quem tem mais dificuldades para clarificar alguns aspectos em relação a esta função tão importante. O range é uma função que retorna um conjunto de valores dentro de um intervalo. Os seus argumentos são 3 no máximo. Podemos definir o início, que é o primeiro valor que ele vai retornar. Depois o máximo, que é no fundo, ele vai retornar todos os valores que sejam menores do que esse máximo. Não é? Eu vou pôr aqui o sinal de menor, este nunca se colocará, não é? Mas é só para se pensar, é que sempre é menor do que o máximo. É menor, não é menor igual. Por isso é sempre o que está menor do que este valor. E temos aqui um incremento. O incremento é, no fundo, aquilo que nós vamos avançar em termos de avanço. A forma de usar o range é dentro de um ciclo for. Nós usamos sempre o range no ciclo for e usamos da seguinte forma. For, e usamos uma variável qualquer para receber esse valor. Pode ser o i, in range. E agora vou definir qual é o meu intervalo. Por exemplo, se eu definir para começar no 1 e vai até máximo 4 e incremento 1, se eu imprimir estes valores, os i's, de facto ele vai começar no 1 e vai dar todos os valores que forem menores do que 4. Quais é que são os números menores do que 4? É o 1, é o 2 e o 3. Quando chega ao 4, já não é verdadeira esta condição e então ele para. Por isso falamos sempre que são os números menores do que o que está lá, não é? Por isso nunca chegamos a tocar no 4, porque é menor do que 4. Ok? Por isso que eu gosto de brincar com este símbolo aqui do menor para vocês não se esquecerem. Ok? Então, neste caso aqui, vai primeiro o 1, 2, 3. Não é? Bom, se eu puser aqui de 1 a 10, então ele vai imprimir os números de 1 a, não é? 1 a 10, então não é 1 a 10, é 1 a menor do que 10. É 1, todos os números a começar em 1, que são menores do que 10, e vamos incrementar de 1 em 1. Então, neste caso, vai dar todos os números de 1 a 10. A 9. Desculpem. Aqui vou pôr um AND só para isto ficar assim mais direitinho. Não é? Se eu quisesse imprimir todos os números de 1 a 10, então vou pôr assim, vou ter que escrever 11, não é? Porque o 10 é menor do que o 11, não é? Então ele vai parar no 10. Se eu agora definir aqui um outro valor de incremento, se puser aqui 2, quer dizer que ele vai imprimir, o 1 vai ser, o i vai receber o 1, e no final do ciclo for, esse valor de i vai ser incrementado 2 unidades. Então vamos pegar no i, que era 1, e passa a ser 3. Um i vai valer 3, estão a ver? Ele vai imprimir o 3, e depois ele vai dizer, ok, dei 3 há bocadinho, então mais 2, dá-se 5, ok. E então ele retorna o 5. E depois já foi o 5, agora é o a seguir, que é 2 a seguir, é o 7. Então o range ele sabe de quanto é que ele tem que saltar. Atenção que se eu escrever aqui um i qualquer, isto não vai afetar em nada o meu ciclo. Está bem? Porque é o range que está a dizer quanto é que o i vai valer a seguir. Não é? O facto de eu estar a definir aqui um valor para o i, isto não serve nada. Está bem? Há muita gente que faz este erro, é só por isso que eu imprimi. E pronto, e desta forma nós podemos imprimir os números que quisermos, não é? Posso pôr de 1 a 100, todos os números de 1 a 100 que são múltiplos de 7, por exemplo. Então, são os múltiplos de 7. Bom, de 7 vou ter que começar em 0, porque vai de 0 a 7, não é? Para começar no 7. Ou então se quer começar no número 7, ponho aqui do 7. E então tenho aqui a tabuada do 7. 7, 14, 21, 28. Estão a ver? Para imprimir a tabuada sem ter que me chatear com a escrita. Se eu quero escrever a tabuada do 7 até ao 70, bom, não posso escrever 70, porque aí vai ser os menores do que 70, não é? Então pomos tipo 71. E aí já vai dar, já para no 70. Se eu quiser, também posso ter... este valor pode ser alguns valores que, por defeito, nós podemos não incluir. Por exemplo, se eu quiser fazer uma coisa assim, se eu quiser ir de 0 a 10, de 1 em 1, bom, como eu estou a incrementar de 1 em 1, o Python diz assim, olha lá, se for de 1 em 1, não te chateias, não escrevas 1. Ok? Então, fazer isto, ou desprezar o 1 dá igual. Ou seja, se eu puser dois valores, se o range só tiver dois elementos, ele diz, ok, então já percebi. É porque não queres avançar de 1 em 1. Não é? E se for para começar no 0,
eu também posso desprezar e posso dizer assim, ok, epá, é para começar no zero, então não precisas escrever o zero. Então eu posso escrever simplesmente range de 10 e vai dar ao mesmo, ok? Então, se for para avançar de 1 em 1, não preciso escrever 1. E se for para começar no zero, não preciso começar no zero. Ok? Bom, último detalhe é os ranges em que vão a retroceder. Bom, a retroceder, vamos ter que dizer então, eu quero imprimir, fazer uma contagem decrescente. 3, 2, 1. Então, para fazer uma contagem decrescente, então vamos começar em valor. Vamos começar no valor 3. Não é? E agora nós queremos todos os valores que sejam... Bom, há bocado era todos menores do que 1. E agora um determinado valor. Não é? Agora são todos os que são maiores do que 0, neste caso. Não é? Então vão ser todos os valores que sejam maiores do que 0. Não é? Neste caso, vão ser contemplados. E vou ter que dizer que é para andar para trás. Então vou pôr aqui menos 1. Ou seja, porque ele, quando o i valer, não é? O i vai começar por ser 3, e depois ele diz, ok, já imprimi o 3. Então o range diz, ok, então já dei o 3, agora tenho que fazer menos 1. 3 menos 1 dá 2. Então vai imprimir o 2. Vai dar o 2. Depois de 2, já foi o 2, ok, agora o próximo. Então o próximo, depois do 2, já dei o 2, agora é o 1, não é? Porque é menos 1. Vai dar o 1, imprime 1. E depois diz, ok, já dei 1, agora vou dar... Então já dei o 1, então menos 1 dá 0. Então, diz assim, epá, mas 0 é igual ao 0. Já não dá. Então ele já não vai dar o 0. E podemos também brincar com valores mais amplos. Por exemplo, começar aqui no 10 e avançar de 2 em 2 também. Também não custa nada fazer. Ele começa no 10, 8, 6. Como ele vai parar... vai dar todos os valores que sejam maiores do que 0. É? Todos os valores maiores do que 0. Okay? Este é o range, que se usa sempre no ciclo for.